Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar um pause na historinha de Daniel. Devido ao seu dia da Páscoa, eu vou falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa para vocês. Então, antes de tudo, se inscreve no canal e deixa like, por favor. Então, vamos lá aprender junto. A palavra Páscoa vem do hebraico, que significa passar por cima, derivado do verbo saltar ou passar. Esse significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Bom, gente, aqui no meu canal a gente tem a historinha de Moisés. Então, se você ver uns vídeos atrás, com certeza você vai entender bem melhor essas pragas. Voltando para a Páscoa. Quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado foram poupadas. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Mas, para entender melhor, vamos voltar um pouquinho à história. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro da sua descendência, o povo de Israel. O Senhor avisou que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e seriam oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria seu povo, libertando da opressão. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo. Acabou parando no Egito depois de enfrentar muitas dificuldades. Segundo o plano soberano de Deus, José se tornou o governador do Egito. Ao liberar as nações que garantiam que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. A crise levou a casa de Jacó até o Egito, em busca de alimento. Então, descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram. Chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. Depois de 400 anos, Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. E foi na última que consistiu na morte dos primogênitos no Egito, que foi instituída a Páscoa. Quando Deus anunciou a 10ª praga, também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que sacrificassem um cordeiro ou cabrito macho, sem defeito, no 14º dia do mês, de Abibe e marcasse os batentes e umbrais das portas de suas casas deveriam comer a carne do cordeiro, assada no fogo, acompanhada de pães asmos sem fermentos e ervas amargas, para lembrar do sofrimento nos tempos da escravidão. Agora eu vou ler para vocês Êxodo 12:11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também foi a completa derrota aos deuses do Egito. Agora eu vou ler lá para vocês Êxodo 12:26-27. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor.
que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando matou os egípcios, ele livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Enquanto peregrinavam no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Apenas em Gilgal voltaram a celebrá-la sob a liderança de Josué. Os evangelhos falam da Páscoa, e o Senhor Jesus era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. No Evangelho de João, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa. Nessa época, o cordeiro era sacrificado no templo e seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. O grupo de Jesus e seus discípulos que se reuniam no cenáculo, formando um tipo de comunidade familiar. Havia sido profetizado sobre Jesus pelo profeta Isaías que, como um cordeiro, ele seria levado ao matadouro. João Batista também declarou a respeito de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Na noite anterior, Jesus e seus discípulos comeram um cordeiro pascal. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus seria crucificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem necessidade de nenhum complemento. Ao invés da carne do cordeiro assada, ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo partido. E quando tomamos o cálice, lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Também é interessante notarmos que a Páscoa apontava para o futuro, o que haveria de vir. Já a ceia do Senhor apontava para o passado, com o símbolo da promessa que se cumpriu em memória de Jesus. Espero que vocês tenham entendido o verdadeiro sentido da Páscoa. Tchau, tchau! Fiquem com Deus!